Você acha que é difícil reconstruir algo que foi quebrado? A confiança, por exemplo, e o alto valor? Eu sou Daiane Tavares, sou palestrante, psicóloga e escritora e hoje nós vamos falar sobre esses dois temas. Como a construção da confiança, a construção do meu alto valor, quando elas são quebradas, como é difícil fazer o processo de reversão, o processo para reconquistar essas práticas na minha relação com o outro. Quando a gente fala em confiança, tem algo tão interessante, porque a confiança, mesmo a primeira, ela é difícil de ser construída. E falando disso agora, eu lembrei de uma história com uma amiga de mais de 30 anos. Essa amiga, gente, ela namorava um vizinho, que era um grande amigo lá, pequenininho, né? Todos adolescentes ali. E ela sabia que a gente era muito próximo e ela ficou meio enciumada da minha relação com ele. Só que o que aconteceu? Eu achei que a estratégia dela foi muito boa. Um dia, do nada, eu nem era muito próxima a ela, apareceu na minha casa e falou: olha, vamos comigo visitar a minha avó. Eu, na minha ingenuidade, pensei comigo, essa menina vai querer fazer alguma coisa comigo. Eu não vou, não. Ou ela vai me bater, ou ela vai me matar, alguma coisa ela vai fazer comigo. Só que eu fiquei vendo o comportamento dela e a insistência dela e de alguma forma eu confiei no que ela estava falando. E adivinha? A jovem imatura entrou dentro do ônibus e foi com ela visitar os avós. Eu acho que a grande ideia da mente dela era literalmente se aproximar de mim a ponto de me conhecer e até de conhecer minhas intenções. Só que esse passeio foi o suficiente para eu também confiar nela. Eu fui vendo tanto que ela era agradável, como ela era divertida, como as nossas ideias batiam, como a gente tinha muita conexão. E adivinha? Voltamos muito mais conectadas até mesmo da relação que eu tinha com o namorado dela, que era meu amigo. E essa amizade, gente, dura até hoje. Mas onde é que entra a confiança aí? Lá no meu cérebro, eu recebi uma informação, um estímulo que parecia gentil. Ah, vamos visitar uma avó. A avó por si só é algo que soa a segurança, não é? A gente se conecta muito porque é um laço familiar. Então, o meu cérebro, naquele momento, ele fez uma vistoria. É perigoso? Não é perigoso? E quando ele identificou que não era perigoso, maravilhoso, ele foi para o próximo passo, que era seguir de ônibus. Bom, na minha cabeça veio a própria vistoria, a próxima checagem. A gente vai de ônibus, vai ter outras pessoas próximo, então ela não vai poder fazer nada comigo. Perfeito! O ponto do perigo passou também, e a confiança ela vai fazendo isso com a gente em toda a trajetória. No momento que a gente foi fazendo a caminhada, a gente foi se conhecendo e conversando, e o meu cérebro também percebeu que não havia más intenções na fala dela, o laço de confiança foi formado, o laço de confiança estava bem estabelecido. Mas aqui tem algo interessante que eu quero deixar para vocês. E quando isso se rompe? E quando esse senso de confiança, ele é partido? Eu não tive nenhuma desavença que me afastasse dessa relação, mas vamos considerar que eu traísse a confiança dessa minha amiga. Ela, de início, estava preocupada da minha relação com o namorado dela, que era meu amigo. Vamos considerar que ela estivesse certa e agora eu traí ela com o amigo. Imagina, na mente dela, tudo aquilo que ela desenhou agora foi confirmado por fatos reais. Tudo aquilo que eu imaginava fazia sentido. Tudo aquilo, gente, que eu imaginava era verdadeiro. Ela literalmente fez o que eu esperava. A mesma coisa acontece quando, por exemplo, a gente está construindo uma casa. Se a gente está construindo uma casa do zero, gente, o terreno está plano. Não tem estruturas que tragam impedimento, não tem fiação velha, não tem paredes, não tem telhado, coisas estragadas. Você vai começar do zero levantar paredes, estruturas, solo, isso sem impedimento. E o pedreiro vai até falar, fica mais barato, porque você não vai ter que remover barreiras. Agora pensa o contrário. A casa, ela está passando por uma reforma. Gente, tem
cano onde eu não sei porque está dentro das paredes, tem fiação que talvez o fio tenha interrompido, tem conexões que eu não posso ver, eu não sei como é que está a estrutura, tem pilastras que sustentam o telhado que agora eu não posso tirar para fazer um cômodo maior. Você entende a gravidade do que é reconstruir algo que já está pronto, que já estava pronto? A confiança é da mesma forma. Uma vez quebrada, a ciência diz que é uma das áreas da psicologia mais difíceis de serem reconstruídas, tanto quanto a autoimagem, tanto quanto a autoestima. E eu falo um pouquinho de autoimagem e autoestima em outros vídeos que você pode entrar no canal e procurar lá depois. Mas olha a importância da ruptura desses comportamentos na nossa vida. Uma vez quebrados, a reconstrução é muito difícil, porque ela envolve áreas do nosso cérebro que lidam diretamente com a segurança, com a nossa segurança. Imagina, e se eu estou olhando agora para a segurança, você acha que eu vou querer me colocar num ambiente onde eu me sinto inseguro? Por isso, gente, lidar com o perdão é muito difícil. E ele também é uma questão de decisão, mas ele não age sozinho. Para ele funcionar novamente, eu tenho que novamente inserir a minha vida de estímulos que façam com que eu me sinta seguro. Então tem uma coisa que é muito importante numa relação, que ela passou por essa trajetória de ruptura na confiança. O que você precisa fazer? Agora construir novamente. E às vezes essa construção, ela vai levar muito mais tempo do que o primeiro processo. Por quê? Porque agora eu estou revendo. Agora eu preciso colocar no local estímulos que façam que aquela pessoa ela olhe para mim e fale: olha, agora eu posso descansar novamente. Eu não estou me colocando em situações de perigo, eu não estou me colocando em situações de risco novamente. E isso que é tão difícil para a maioria das pessoas. E daqui a gente já entra no segundo ponto, que é o alto valor. Muitas pessoas também confundem alto valor com autoestima. A autoestima, como eu disse nos vídeos anteriores, você pode procurar lá e assistir, ele está muito conectado, gente, com a performance, com os nossos ambientes competitivos, com os nossos ambientes de comparação. Mas o alto valor não. O alto valor ele vai existir independente do cenário ou do contexto com que eu estou lidando, onde eu estou inserido. Olha como isso é importante, porque pode ser que eu esteja num contexto onde eu estou tendo fracasso, eu não estou tendo êxito numa tarefa, numa habilidade, mas ainda assim eu vou conseguir olhar para mim e falar assim: não, eu tenho valor sim, eu vou chegar lá, eu vou conseguir. Associa isso ao ambiente da confiança. Se o ambiente da confiança ele está deteriorado, ele sofreu rupturas, imagina você construir um ambiente de valor. Se você não confia, se você não se sente confortável, como é que você vai acreditar que você tem valor? E mais, se você se apoia o tempo todo em cenários onde você permite que a confiança que foi rompida, ela continue acontecendo, você está falando para você mesmo que você não tem valor. Poxa, a pessoa te enganou tantas vezes e eu continuo insistindo, eu continuo acreditando, de alguma forma a sua mente vai falar para você mesma: não, você não se dá valor, você não se ama o suficiente. Da mesma forma que os estímulos entraram para construir esses cenários, agora novos estímulos vão ter que entrar também para desconstruir. Só que o ponto de partida é entender que isso vai demorar muito mais. Pode ser que de uma pessoa para outra eu consiga chegar nesses resultados, não sei, com 1 mês, 2, mas vai haver pessoas que vai haver anos. Vou precisar de 1 ano, 2, 5, para que aquele vínculo, aquela conexão, ela seja restabelecida de forma segura. E aqui eu quero deixar algo muito importante para você. Quem confia em si, gente, não acredita, e acredita na verdade, né, que tudo vai dar certo, acredita que consegue lidar mesmo com algo que vai dar errado. Ou seja, se eu sou capaz de olhar para mim
colocar crédito em mim, gerar confiança de valor, alto valor em mim, eu vou olhar até para os cenários onde eu não estou tendo êxito e falar, eu posso. Se eu consigo acreditar que eu posso onde eu estou fracassando, eu consigo acreditar que eu vou chegar em qualquer lugar. E essa é a mensagem final que eu gostaria de deixar para vocês aqui sobre esse tema. Mas lembrando sempre, a construção de qualquer ato de valor na nossa história, seja autoestima, seja autoimagem, até mesmo o autoconhecimento, ele começa com você olhando para dentro, para aquilo que você já tem, para aquilo que já foi construído, para aquilo que já existe, porque o seu cérebro, mais uma vez, por familiaridade, vai buscar reconhecimento naquilo que você já tem, para então você dar um significado novo para aquela experiência. Então, continue me acompanhando e a gente vai deixando mais informações, estudando mais comportamentos e falando de temas que podem transformar a sua história.